Olá, papais e mamães. Eu sou Amanda Nagamati, médica pediatra, e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a recusa alimentar. Vocês já ouviram falar daquelas crianças que até por volta de um aninho, um ano e meio, comiam de tudo, comiam bem, comiam uma pratada e de repente pararam de aceitar os alimentos, adoravam banana, adoravam maçã e de repente não querem mais. Adoravam comer carne, arroz, feijão, comiam verdurinha e agora tudo que é verdinho tá separando do prato, não é tudo que aceita. Saiba que isso é um comportamento da infância que vai tá aí por volta dos seus 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a apresentar esse tipo de comportamento, sabe? E tá tudo bem, tá? Isso aí acontece, a maioria das crianças, só que como que a gente pode fazer para que isso tenha um impacto menor nessa fase? Eu quero te ensinar 4 estratégias para ajudar o seu filho a se alimentar melhor. Falando nisso, como é que foi a introdução dos alimentos lá por volta dos 6 meses de idade? Você ofereceu os alimentos de uma forma variada e assim, colocando ele à vontade para se alimentar, colocando pedaços para ele pegar, para colocar na boca, né? Colocou horários, rotina. Quantos alimentos diferentes você ofereceu para o seu bebê? Pois é, se você ofereceu em torno de uns 40, 50 alimentos, fique sabendo que nessa fase pode acontecer do seu bebê recusar pelo menos metade. Então ele vai começar a aceitar aí uns 20, 25 alimentos, tá certo? E tem criança que chega no meu consultório e a mãe fala, só quer comer carne, arroz e feijão. Não come nada que é verdura, não come fruta e assim, é pouquinho e logo quer brincar. Então, tem algumas situações que a gente precisa ficar aí atentos, porque o que é normal vai melhorar com o tempo e eu vou te ensinar as estratégias para ajudar o seu filho e tem situações que não são tão normais assim, tá? Então, no próximos vídeos, continue acompanhando que eu vou dar o passo a passo. Quando essa recusa alimentar não está normal e quais as atitudes você precisa tomar, porque pode ser um sinal de alerta aí para alguma doença, tá certo? Então, mas nesse vídeo eu quero te ajudar sobre as estratégias que vão ajudar o seu filho a ter uma alimentação mais saudável nessa fase. A primeira estratégia é: seu filho pode ser que não esteja com fome naquele momento. Então, evite de ficar aí insistindo para que ele come, ou gritando com ele, ou ficando nervosa, discutindo, aí armando aquela situação durante a refeição. Então, evite isso aí. E evite também substituir a refeição por leite, por bolacha, por Danone, porque isso acaba atrapalhando aí a aceitação do alimento saudável, tá certo? Então, seu filho não vai morrer de fome, tá? Então, na hora que ele tiver com fome, ele vai pedir. Pode ser que demore um tempo, tenha paciência, tá certo? A segunda estratégia é apresentar os alimentos de forma divertida. Então, leve ele para passear na feira, a conhecer como é que é esse alimento ali para venda, aquele alimento verdinho, aquelas cores, todas aquelas opções que tem de frutas, verduras. Leve ele na horta, leve ele ao supermercado, de repente, se você faz aí a compra desses alimentos no supermercado, leve ele para participar dessa compra das frutas e verduras, tá certo? Para que seja divertido, deixa ele escolher o que ele vai experimentar aí essa semana, coloque aí no carrinho, vai lá para pesar, brinque com ele em casa, com algum jogo que tenha aí figuras de alimentos, brinque de cozinhar ali nas panelinhas.
Então, assim, é uma forma lúdica de você introduzir aí os alimentos na vida do seu filho. Fala para ele a importância de cada alimento. A terceira estratégia é convidar o seu filho para ajudar na preparação dos alimentos. E de que forma? Leve ele com a panelinha lá, algum utensílio da cozinha, a criança adora, panela, colher, as colheres grandes, as colheres de pau, colheres de silicone, para eles poderem aí manusear os alimentos, um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, você tá cascando lá uma fruta, uma verdura, dê a casquinha para ele lá simular também que ele tá cozinhando uma comidinha gostosa e saudável junto com a mamãe. Então isso vai despertar o interesse para os alimentos. Durante o cozimento dos alimentos, de repente, coloque um pouquinho para ele experimentar. Que delícia! Olha, experimenta, filho, que delícia que a mamãe fez. Então isso vai estimular aí os sentidos do seu filho, através da visão, através da degustação, através do tato. Então isso vai estimular os sentidos para que ele se interesse pelos alimentos. E a quarta estratégia, e uma das mais importantes, seja o exemplo do seu filho. Então, sente à mesa, se alimente, faça aquela refeição, coloque no pratinho dele, no seu prato, tenha uma refeição tranquila, uma alimentação saudável, prazerosa, que vai fazer com que esse momento se torne um momento feliz na vida do seu filho e não um motivo de gritaria, de briga, de tortura. Porque as mães que acabam brigando com seus filhos, insistindo para que ele coma, ele já vai para esse momento aí com uma certa resistência. Então não faça esse tipo de erro não, tá? Tem um outro vídeo lá que eu vou comentar de alguns erros que vocês podem estar cometendo aí nesse momento. E eu quero muito que vocês assistam, porque eu fiz com muito carinho para ajudar vocês aí nessa fase da recusa alimentar. Então, se você se interessou por esse assunto e gostaria que eu te ajudasse de alguma forma a fazer com que seu filho tenha uma rotina saudável da alimentação, curte esse vídeo, compartilhe com aqueles papais e mamães que possam estar passando por essa fase também. Se inscreva no canal, ative as notificações, que em breve terão outros vídeos sobre a dificuldade alimentar das crianças em várias idades e as estratégias para te ajudar a conduzir isso de uma forma mais tranquila e prazerosa. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo.